Alô pessoal, Fernando Lira na área com mais uma aula de códigos, linguagens, códigos e suas tecnologias, beleza? Preste também atenção que você precisa entender a base desse assunto, que é o verbo, tá bom? Então vamos trabalhar só o que é informação básica, porque o verbo é uma das classes gramaticais mais importantes. Ela nos dá sustentação para uma porrada de assunto, tá bom? Análise sintática, período composto, concordância, regência, crase, colocação de pronome, pontuação. É muito assunto que o verbo precisa ser compreendido, tá? Então, bora bem aqui. O que é que eu tenho que saber? É que verbo é a única classe gramatical da língua portuguesa que sofre 5 flexões, 5 formas de variação, tá? Modo, tempo, número, pessoa e voz. E só ocorre com o verbo, tá bom? E então, bora fazer o seguinte. Vamos aprender agora informações básicas. Por exemplo, o verbo praticamente tem 2 estruturas, que é o radical e as terminações. As terminações são aqueles elementos mórficos, né? São os morfemas, que vão nos garantir o tempo do verbo, o modo do verbo, a pessoa do verbo, o número do verbo, a voz do verbo, enfim, a gente vai saber de tudo aqui agora, tá? Pelo menos com essa informação básica. Então, bota na tua cabeça, amar, por exemplo, o amar, amar, nós temos o radical e as terminações, o A é a vogal temática e o R é o infinitivo, tá bom? Então, não se esqueça disso. Isso é a estrutura básica dos verbos, tudo bem? Então tome muito cuidado. Nesse ínterim, nós vamos te apresentar agora, por exemplo, de que maneira o verbo varia. Pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? E número, singular e plural. Então, a primeira, a segunda e a terceira pode estar tanto no singular quanto no plural. Então, isso é uma forma de flexão. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, tá certo? Então, o verbo consegue mudar de pessoa, primeira, segunda ou terceira, e número, singular e plural, tá certo, gente? Ok? É bem básico mesmo, é para a gente poder sustentar outros assuntos. Então, bora aqui. Olha só que interessante essa informação de flexão aqui, olha só. Tome nota o que eu vou dizer agora, tá? O tempo verbal vai conforme, tá certo, a própria intenção do autor. Então, dependendo do que o autor quer mostrar, ele usa o verbo. Cuidado que o verbo é a classe que vai dar dinamicidade ao texto, porque o verbo passa a ideia de ação, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Então, o presente, por exemplo, o presente, o garoto estuda, tá? O que é presente? Ação ocorrendo no momento da fala. É presente do indicativo, tá? E o pretérito perfeito, que é que ele passa de ideia? É uma ação passada, acabada, concluída. No passado, obviamente. Uma ação concluída no passado. Pronto, que não faz mais de jeito nenhum. Eu joguei bola. Pronto, não jogo mais. Tá bom? O imperfeito, qual é o sentido dele? Imperfeito é uma ação que ocorria com frequência. É uma ação habitual que ocorria no passado, mas com frequência. Eu andava muito por aqui, eu jogava bola demais por aqui, eu fazia parte dessa equipe que andava por aqui muito. Então eu tenho essa ideia de passado que ocorria com frequência, tá bom? O mais que perfeito, ele tem um sentido interessante. Ele se chama passado de outra ação passada. Então, se eu disser, quando eu cheguei, o Rafael já chegara, quem foi que fez a primeira ação? Quem foi que chegou primeiro? Foi o próprio Rafael. Então, ele fez uma ação passada antes de outra ação que ocorreu, que eu fiz. Então, quando eu cheguei, eu fiz uma ação. O Rafael chegara. Então, ele fez uma ação primeiro do que eu. Então, esse chegara é passado de outra ação passada. Não se esqueça disso, tá bom? O futuro do presente e o futuro do pretérito, embora possa passar uma ideia de possibilidade, mas por pertencerem ao modo indicativo, passam a ideia de futuro certo.
tanto o futuro do presente, o futuro do pretérito, são dois futuros certos, tá bom? Então não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Aí tem duas dicas bacanas aqui, ó. Todo verbo no pretérito imperfeito que terminar em AR, eu terei uma desinência VA, sempre. Andava, pular, pulava, amar, amava, cantar, cantava, passar, passava. Terminou em AR, teve VA, morreu, imperfeito. E o mais que perfeito vai apresentar uma terminação RA, átona, ou RE também pode ser átono, mas o RA é fraco. Estudara, cantara, partira. Então teve o RA átono na sua estrutura, mais que perfeito, tá bom? Não se esqueça disso. Com essa informação, tá? Nós vimos essa flexão de tempo, agora vamos ver o modo. O verbo, ele pode ter três modos verbais. Indicativo, que passa uma ideia de um fato certo, concreto, concluso. Subjuntivo, que trabalha a ideia de possibilidade, de hipótese, tá? Beleza? E o imperativo, que vai passar uma ideia de um fato de ordem, de um mandado, de um pedido, de uma súplica, tá? Então, quando eu digo, Marcos estuda todos os dias, isso não é uma certeza? Então, é indicativo. Se eu digo, se Marcos estudasse, isso é uma possibilidade, então é subjuntivo. Se eu digo, estude, Marcos, eu estou mandando, ordenando, isso é imperativo, tá bom? Então não se esquece, indicativo uma certeza, subjuntivo uma dúvida, uma possibilidade, e imperativo uma ordem, um conselho, um pedido, uma súplica, tá certo, gente? E aí a gente pode muito bem comprovar isso com essas informações que nós temos aqui, ó. Ó, por exemplo, tá aí para comprovar, nós já falamos sobre isso. O presente, pretérito perfeito, aqui são os tempos do indicativo, tá bom? Os tempos do indicativo, que é o presente, pretérito perfeito, imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eis aí os tempos do modo indicativo, que passam uma ideia de um fato certo, de um fato concreto, combinado? Beleza? Bom, e aqui são os tempos do subjuntivo, que passam a ideia de possibilidade. Gente, tome muito cuidado. O presente do subjuntivo, por exemplo, é um tempo muito importante. Por quê? Porque ele vai me garantir imperativo. Imperativo, bota na tua cabeça, você que pretende fazer a prova do Enem. Imperativo é um dos recursos linguísticos causadores de tipologia injuntiva, que é um texto instrucional que a gente tem aí em várias provas do Enem. E também é caracterizadora da função conativa da linguagem. Por isso é que é importante o presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, aí vai. Utilize o que para facilitar a conjugação, tá? O imperfeito do subjuntivo tem na sua estrutura uma informação importante. Todo imperfeito do subjuntivo tem uma terminação em SSE. Sempre, qualquer verbo, qualquer pessoa, qualquer terminação. Apresentou uma terminação em SSE, teremos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu amasse, se tu amasse, use o se como base. E o futuro, ele é muito parecido com a forma de infinitivo. A diferença é que o futuro vai permitir uma conjunção antes, tá bom? Uma conjunção antes. Se eu tiver para eu amar, aí já é infinitivo. Para eu amar, porque o para é preposição. Mas se eu disser quando eu amar, por ser quando uma conjunção, eu tenho o amar aí como futuro do subjuntivo. Pegue bem essa dica, ok? Não se esqueça disso. Bacana? E aí nós teremos também agora aqui a formação do imperativo, que é bem simples. O que é que você precisa saber para formar o imperativo? Cuidado! Somente duas pessoas, que as duas segundas pessoas, tanto do singular quanto do plural, do afirmativo, só essas duas pessoas aqui do afirmativo são formadas pelo presente do indicativo do verbo, eliminando-se a letra S. Todas as outras pessoas do imperativo
serão formadas pelo presente do subjuntivo, sem mudar nada, sem mudar nada. Então você vai tirar o quê? O afirmativo, tira o tu e o vós, tira. O resto, todo do presente do subjuntivo. O imperativo negativo, eu vou ter que fazer o quê? Só incluir o não, só, mas é copiar e colar da forma de presente do subjuntivo. Copia e cola. Tá bom? Então, por exemplo, é o verbo cantar no afirmativo. Gente, quando se falar em afirmativo, não se fala em primeira pessoa do singular, porque eu não vou mandar em mim mesmo, eu não posso estar ordenando para mim mesmo. Lira, volte. Lira, ande. Isso é loucura. Então, por isso que não tem primeira pessoa, não há. Só da segunda para baixo, tá bom? Então, a segunda, bota na cabeça, bota na cabeça. As duas segundas pessoas, as duas segundas do afirmativo, você vai ter que ir lá para o presente do indicativo, ver essas pessoas e tirar a letra S. Então, cantar. Eu canto, tu cantas. Tira o S. Canta tu. Canta tu. Ah, o ele. Opa. Ele e nós, presente do subjuntivo. Então, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Então, canta tu, cante você. Cantemos nós. Ah, o verbo cantar. Vá lá para o presente do indicativo, porque estamos diante do afirmativo. E o afirmativo, as duas segundas, o tu e o vós, serão formados pelo presente do indicativo menos o S. Então, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, tira o S. Cantai vós, ou cantai-vos, tanto faz. E cantem vocês. Então, bota na tua cabeça isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas eu quero formar o negativo, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V da forma de presente do subjuntivo. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Então, não se esqueça disso, beleza? E muito importante que você saiba que existem formas nominais. Quais são as formas nominais da língua portuguesa? Gerúndio, infinitivo e particípio. Por que que eles recebem esse nome de formas nominais? Porque eles podem exercer função de nomes. Se eu disser o cantar do pássaro é lindo, cantar aqui não é verbo, é um substantivo. Então, o infinitivo pode ser substantivo, o particípio pode ser um adjetivo e o gerúndio pode ser advérbio. Então, por eles poderem ser nomes, eles são chamados de formas nominais. Quem? Gerúndio, infinitivo e particípio. Tá, ó, o jantar, embora seja aqui infinitivo, mas aqui é um substantivo, tá certo? Ó, ela está preparada, um particípio, mas que tem valor de adjetivo, tá? Chegando em casa, falarei com você. O que é chegando é gerúndio, eu tenho uma ideia aí de tempo. E tempo é o quê? É advérbio. Então não se esqueça, tá bom? Beleza? E aí nós temos o nome deles aqui, exatamente, são as formas nominais. Cantar, infinitivo, gerúndio, particípio. Cuidado com o verbo vir. É o único verbo da língua portuguesa, tá, que tem a mesma forma para gerúndio e particípio. Vindo, portanto, é gerúndio ou particípio. Quem vai definir é o auxiliar. Se você tinha vindo, é particípio. Eu estava vindo, eu tenho um gerúndio. Tá bom? Beleza? E aí nós temos essa dica muito importante para vocês envolvendo o verbo, tá certo? Outra coisa, gente, lógico que você não vai achar que vai aprender verbo com conceito ou definição. Eu quero que você entenda essas 5 flexões, tá certo? As formas nominais, tá? Obviamente que as vozes verbais a gente vai ter, logicamente, uma aula só para isso, por isso que não foi posto aqui, tá bom? Então a vocês, meu abraço. E até a próxima. Tchau, galera!